Hoje, eu gostaria de ler uma fragrância de Sião primeiro, antes de estudarmos a Palavra de Deus. Nosso Pai e Mãe Celestiais, majestosos e todo-poderosos, hoje, esta pecadora, ganhei uma grande compreensão assistindo a um filme intitulado Junto com Deuses. O personagem principal desse filme é um bombeiro. A mãe dizia que somos os resgatadores espirituais. Ao pensar nisso, encontrei algumas coisas em comum entre ele e nós. O filme é sobre um bombeiro que morreu e foi julgado 7 vezes para ser enviado ao céu ou não. O bombeiro no filme passa do primeiro ao 6º julgamento, e no 7º, último julgamento, é para ver se ele cometeu um pecado contra seus pais. Este foi o julgamento mais impressionante para mim. Através deste julgamento, é revelado seus graves pecados contra sua mãe. Então o bombeiro diz: eu receberei qualquer punição pelo meu pecado. Por favor, apenas me permita me desculpar com ela uma última vez. Nesse momento, o juiz diz: eu já lhe dei muitos anos para isso. Eu também, vivendo o dia a dia, pequei frequentemente, mas muitas vezes eu não disse, desculpe-me. Eu me senti muito culpada. O pai e a mãe definitivamente me deram tempo para me arrepender, mas eu desperdicei o tempo. No filme, quando o filho que era o protagonista do filme pediu desculpa à sua mãe, a sua mãe diz: não, sou eu que devo me desculpar. É tudo porque eu não sou uma boa mãe. Naquele momento, eu me lembrei da nossa Mãe Celestial, que não fez nada de errado, mas disse a nós que ela sentia muito. Eu quase chorei e senti ainda mais falta da mãe. Eu realmente queria me arrepender do fundo do meu coração e dizer à mãe que me perdoe. Assistindo a esse filme, eu me lembrei da mãe e também fiquei muito assustada, me lembrando dos meus pecados, um por um. Parecia que o que aconteceu nesse filme iria realmente acontecer. Eu queria me arrepender ainda mais, enquanto Deus me dá tempo. Quando os 2 filhos no filme, sinceramente, se arrependem e se desculpam com a sua mãe, ela realmente os perdoa. O juiz está prestes a dar a ele a punição. Mas depois de ver isso tudo, ele diz: um pecado sinceramente arrependido e perdoado não é mais pronunciado no inferno. Então agora você vá ao céu. Quando eu vi essa cena, lembrei-me de que a mãe e o pai nos disseram que se realmente nos arrependermos, nós podemos ir ao reino dos céus. Eu decidi acabar com todos os pecados que eu cometi até hoje e voltar aos braços da mãe. Mãe, quão duro tem sido para a senhora. Muito obrigada por ser paciente comigo, uma grave pecadora, e me dar a oportunidade de me arrepender. Eu realmente sinto muito, e sinto muito por todos os pecados que eu cometi. Por favor, perdoe-me. Eu te amo. Eu realmente dou graças a Deus por nos permitir obter essa compreensão, até mesmo depois de assistir a um filme. Assim, hoje, eu gostaria de estudar a Palavra de Deus com o tema O Reino dos Céus, o Inferno e o Julgamento. Nós somos os pecadores celestiais que foram lançados da pátria celestial para este mundo terreno. É por isso que na primeira epístola de João, Deus diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso. Portanto, esta terra é o lugar para onde os anjos, que cometeram pecado no céu, foram expulsos e vivem. Falando de maneira simples, é uma prisão de nossas almas. Então, qual é a melhor forma de viver na prisão? Não é viver com arrependimento? Todos os dias, nós precisamos nos arrepender dos pecados que cometemos no passado e pensemos no caminho para rapidamente voltar ao eterno reino dos céus, nosso lar espiritual. Graciosamente, há um caminho para voltar para lá rapidamente. É ser um preso exemplar. Quando um prisioneiro tem boa conduta, boa maneira de falar e bom comportamento em tudo, ele obtém
uma redução de sentença, não é? Tendo nós o nosso lar celestial na ponta dos dedos, Deus enfatizou repetidamente que nunca devemos viver nenhum tipo de vida na Terra que nos guie ao inferno. Deus nos deu este ensinamento através da parábola do rico e do mendigo Lázaro, que conhecemos muito bem. E também, por meio dos 4 evangelhos, Deus nos instrui sobre o reino dos céus e o inferno através de muitas parábolas. Dependendo do tipo de comportamento, pensamento e conduta que temos nesta terra, nós podemos ser perdoados no futuro ou receber a punição do inferno. Este mundo que estamos vivendo agora é onde nós nos preparamos para o julgamento eterno. Contudo, as pessoas estão vivendo se esquecendo disso. É por isso que muitas pessoas estão tentando ter uma vida mais satisfatória nesta terra. Assim, hoje estudaremos sobre este assunto. Nós estamos ficando temporariamente nesta terra antes do último julgamento, porque cometemos pecado. Contudo, muitas almas estão vivendo em uma ilusão, pensando que viverão nesta terra para sempre. Por isso, podemos dizer que pregar para iluminá-las é a nossa missão. Esta é a nossa responsabilidade no Evangelho. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 16. E vejamos por que Jesus deu tantas palavras a respeito do reino dos céus e do inferno nos Evangelhos. Capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Querendo dizer, estou sofrendo. Versículo 25. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Jesus permite a nós, seres humanos, compreender a existência do reino celestial e do inferno, através da parábola sobre o rico e o mendigo. Nos 4 evangelhos, Jesus fez esforços para transmitir muitas explicações sobre o inferno e muitos ensinamentos sobre o reino dos céus para nós, através das parábolas. Isso porque este planeta Terra é um lugar onde é decidido se iremos ao céu ou ao inferno depois de ficar aqui temporariamente. Esse é o papel desta Terra. Mas as pessoas entendem mal, como se fosse um lugar onde viveremos eternamente. Por esta razão, Jesus nos permite conhecer o fato de que as coisas deste mundo são momentâneas. E este mundo é um lugar onde ficaremos temporariamente, não para sempre. Assim, devemos nos arrepender mais neste mundo. Quando vemos a fragrância de Sião, ela diz que havia 7 pecados no filme. O bombeiro foi julgado pelo grave pecado que ele cometeu contra seus pais. E como ele se arrependeu de todo o seu coração do seu pecado. Foi explicado de uma forma que as pessoas deste mundo podem entender facilmente. Mas para nós, é sobre quão graves pecados nós cometemos contra os pais celestiais, de modo que não podemos evitar de sermos jogados a esta terra. Nós precisamos pensar sobre este assunto. No filme, o bombeiro foi julgado para ir ao céu, não para o inferno. Quando ele se arrependeu sinceramente, dizendo: Por favor, perdoe-me pelo pecado,
que eu cometi no passado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu creio que o glorioso caminho de volta ao eterno reino dos céus será aberto apenas para os filhos que se arrependem diante de Deus completamente, enquanto vivem neste mundo. 2000 anos atrás, Jesus veio a esta terra e explicou a nós sobre o reino dos céus e o inferno. Ele repetidamente enfatizou que ninguém deve ir ao inferno. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21, juntos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ensinando-nos sobre a ira, Jesus nos ensinou a lei celestial, dizendo: aqueles que usam palavras não graciosas para com seus irmãos, certamente entrarão no inferno. Nesta terra em que vivemos, também existe a lei. Segundo essa lei, se insultarmos alguém ou despejarmos palavras más sobre alguém com ira ou violência, nós seremos punidos de acordo com a lei em relação à violência, seja um grande crime ou um crime pequeno. Também está ligado com a violação de difamação. E Jesus veio a esta terra e nos ensinou tudo isso. Ele disse: eles estarão em perigo do inferno de fogo. Vamos para o capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aqui, também Jesus continua nos ensinando sobre a existência do inferno e que nós não devemos habitar em pecado, certo? Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 27. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nós podemos ver que o ensinamento sobre o inferno é mencionado repetidamente no ensinamento de Jesus. Por que o ensinamento sobre o céu e o inferno continua aparecendo nos 4 evangelhos? As pessoas frequentemente dizem: se fazemos coisas boas, nós vamos para o céu. E as pessoas más vão para o inferno. Não faça coisas más. Realmente devemos claramente estar cientes que tipo de lugar é o nosso planeta Terra. As vidas de todos os seres humanos são como esperar em uma sala de tribunal para receber o último julgamento de Deus. Isso é chamado de julgamento na Bíblia, não é? A Bíblia explica que uma das razões de Jesus vir a esta terra em carne é para julgar o que é certo e o que é errado sobre a humanidade. Assim, eu peço a vocês que vivamos este ano sempre tendo em mente que nós receberemos o último julgamento que nos direcionará para o inferno ou ao céu e vivamos uma vida que é digna de ir ao céu. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39. Prosseguiu Jesus: para que ele veio a este mundo? O que significa que ele veio para juízo? Nós podíamos dizer que Jesus veio a este mundo para julgamento. Juízo é julgamento.
No tribunal, o juiz diz coisas como: essa pessoa é sentenciada a 10 anos e essa sentença é executada de imediato. Eu reduzirei a sentença por 3 anos e a pessoa é sentenciada a 7 anos. Então tudo o que o juiz diz se torna a adoração que a pessoa tem que viver em prisão. Jesus não veio a esta terra sem razão. É claro, ele veio a esta terra para a nossa salvação. Contudo, nós cometemos todos os tipos de pecados nesta terra também, sem saber que esta terra é um lugar onde estamos esperando por julgamento, e sem saber por que estamos aguardando na sala de espera do tribunal. Com um coração tão partido, Jesus ensinou: se vocês fazem atos corretos aqui, vocês podem obter um julgamento favorável quando a decisão final for feita. Por isso, pelo menos, de agora em diante, esperem com um coração arrependido. Então, eu posso libertar vocês daqui e não mandá-los para o inferno, a prisão. Eu tenho autoridade para fazer isso. Deus disse que veio a esta terra em carne, por esta razão. Por que Deus disse que veio a esta terra? Para juízo. Em outras palavras, Ele veio a esta terra para julgar. Não devemos nos esquecer disso. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39, mais uma vez. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Nós devemos gravar todas estas palavras que Deus nos deu aqui, no nosso coração. Deus veio a esta terra como juiz para realizar o julgamento. Então, é igual a numerosos pecadores reunidos na sala de espera para enfrentar o julgamento. Nós devemos ter uma mente correta para dizer: nós somos pecadores. Vamos confessar ao juiz quais pecados nós cometemos e mostremos a ele, através da nossa vida diária, que não pecaremos novamente. Mas a maioria dos pecadores não vive assim. Eles cometeram pecado no céu e estão vivendo como viviam no céu, sem arrepender-se de sua natureza pecadora. Pessoal, Deus nos tem chamado dentre eles e nos ensinou as leis e os princípios pelos quais podemos ser perdoados. É por isso que estamos seguindo este caminho. Já que este é o caminho da vida, a Bíblia diz que aprenderíamos o caminho da vida que Deus nos ensinará e o seguiríamos, não é? Se não houvesse o reino dos céus, nem o inferno, nem o julgamento, este mundo provavelmente se tornaria um mundo manchado, com mais pecados do que agora. Contudo, nosso Deus disse: eu não vim a esta terra sem razão, mas para realizar julgamento. Ele veio a esta terra para julgamento. Mas o que os fariseus disseram? Quando Jesus foi até aqueles que clamaram crer em Deus com arrependimento, ele viu que eles eram arrogantes, tentando ser exaltados dentre os pecadores. E eles estavam usando a lei como alguns meios para suprimir os demais e se exaltarem. Ainda que Jesus os tenha feito conhecer que Ele era Deus, que desceu do céu e que nasceu em carne nesta terra, eles pegaram pedras e tentaram apedrejá-lo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 31, nós podemos ver que eles cometeram um ato horrível. O juiz visitou a sala de espera, onde os pecadores se reuniam temporariamente, e ficou atordoado, pois ninguém estava se arrependendo. Ele visitou para ver se alguém estava ali, injustamente, para que ele pudesse resgatá-lo. Mas eles todos cuspiram nele, o feriram com um punho, jogaram pedras nele e o atacaram, dizendo coisas do tipo: você é o juiz? Bom, então eu sou o presidente. Não importa quanto ele tenha tentado guiá-los ao arrependimento. Eles não mostraram sinal de arrependimento. Deus disse: ainda que eu tenha tentado resgatá-los, o número daqueles resgatados é muito pequeno. Hoje, vamos nos lembrar de que Deus
está preparando o último julgamento. Deus veio a esta terra em carne para nos salvar. Contudo, não vamos apenas olhar para esta razão, mas entender que Ele veio a esta terra para fazer uma investigação para o juízo, para o julgamento. Ele faz uma investigação e vê quão grande é a maldade dos homens nesta terra e quão duro é o coração dos homens. Já que Deus vê todas essas coisas, Ele diz que ninguém poderá dar escusa perante Deus no dia do último julgamento. Agora, vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 20. E entendamos que esta terra em que vivemos, agora, é o último lugar onde podemos nos arrepender antes de sermos julgados, vendo pelo ponto de vista espiritual. Esta época é a última época em que Deus separa mais almas dentre os pecadores do que em qualquer outra época. Esta não é a época do Pai, nem a época do Filho. Agora Deus veio, nesta última época, do Espírito Santo. Na época do Espírito Santo, Deus veio novamente para conceder anistia a mais pessoas do que antes. Nós devemos entender que Deus veio não apenas como o Pai, mas também Deus Mãe veio junto com Ele e eles estão observando. Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos significam aqueles cujos corpos físicos estão mortos. Foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Falando simplesmente, eles estão esperando pelo julgamento. Então, será que é um julgamento sem regras? No tribunal deste mundo, eles realizam um julgamento apenas de acordo com o que o juiz pensa? Eles julgam de acordo com o que está escrito na Constituição, certo? Então, a Constituição Celestial é a palavra de Deus e a Bíblia, não é? Uma vez que Deus julgou, houve pessoas que clamaram crer em Deus, chamando Deus de Senhor, Senhor, e profetizaram e expeliram demônios, e realizaram muitos milagres no nome do Senhor. Eles se gloriaram de si mesmos, mas como nosso Deus os julgou, Ele disse que eles praticaram a iniquidade, dizendo: Vós não seguistes a lei celestial, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Deus os expulsou. Pessoal, pelo mundo quadridimensional e quinto-dimensional, Deus está ao nosso lado e observando tudo o que fazemos neste mundo. Certo? Podemos dizer que isso é como um lençol colocado entre o tribunal e a sala de espera para o tribunal. Deus vê nossas obras todo o tempo. Então, o que diz aqui? Está escrito: eles foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Pessoal, no tribunal celestial, Deus julga todos conforme o que fizeram. Este mundo é um mundo de peregrinação, onde ficamos temporariamente. Do ponto de vista espiritual, nossa vida é como aguardar na sala de espera de um tribunal, que é a etapa que antecede o entrar no tribunal para o último julgamento. Os que fazem todos os tipos de obras más e dizem todos os tipos de palavras ruins e fazem violência mesmo na sala de espera do tribunal. Todas as suas obras serão levadas em conta quando o juiz fizer o julgamento final no tribunal. Nós estamos vivendo nesta terra temporariamente. Esta etapa anterior, na qual estamos, é a que antecede o nosso retorno ao nosso eterno lar celestial. Nós somos os filhos de Deus, que desceram a esta terra ao pecar no céu. Na primeira epístola de João, capítulo 1, Deus reconheceu que todos nós somos pecadores. O juiz reconheceu que todos nós somos pecadores. O tribunal do reino celestial é bem justo. As pessoas que cometeram pecado são culpadas, e as pessoas sem pecados são inocentadas. Deus, que é o juiz de lá, declarou que nós somos pecadores. Ninguém está sem pecado.
Todos são pecadores. Está escrito que estamos confinados debaixo do pecado. Portanto, o que devemos fazer nesta terra é tornar completo o nosso arrependimento diante de Deus. Se alguém tem um arrependimento genuíno e verdadeiro, Deus dará a ele uma chance de viver no reino dos céus, mais uma vez. Ele veio a esta terra para isso. Ele veio em carne para realizar um julgamento. Alguns aceitam as suas palavras e alguns não aceitam. Ao invés disso, eles o insultam, o ridicularizam, o perseguem e o desprezam. Contudo, há pessoas que verdadeiramente se arrependem e dizem: "Obrigado por me dar esta oportunidade de graça." No entanto, Deus disse que não há muitos deles. Hoje, vocês e eu pensemos mais uma vez sobre o reino dos céus e o inferno. Por que Jesus enfatizou tanto que perder uma parte do corpo seria melhor do que ser jogado ao inferno com todo o corpo? Nosso Deus veio a esta terra para realizar um julgamento para nós. Aos olhos de Deus, os seres humanos são realmente rebeldes. Por favor, todos nós sejamos os que voltarão ao reino dos céus com o verdadeiro arrependimento. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido como? Ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido como? Desligado nos céus. Se alguém continua pecando nesta terra, não há maneira de perdoar o pecado dele no céu. Mesmo que Deus queira, não pode, porque o julgamento é conforme as suas obras. O julgamento de Deus é bem justo. Se alguém continua se envolvendo em pecado nesta terra e continua criando pecado após pecado, como o caminho ao céu pode ser aberto para que ele possa receber um passe livre ao eterno céu? Deus disse: "O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu." Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar, ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, o que acontecerá? Terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Nosso Deus veio a esta terra para salvar todo aquele que volta dos seus pecados e que aceita e obedece à palavra de Deus. Deus está fazendo um grande esforço e trabalhando duro para esta obra. Porém, o que Deus irá fazer com respeito àqueles que não fazem isso? Para que Deus veio a esta terra? Para julgá-los. Esta é uma palavra muito decisiva e importante. Jesus claramente nos anunciou que Ele veio a esta terra para juízo. O Pai e a Mãe Celestiais vieram a esta terra em carne. Eles estão se sacrificando, sendo pacientes e trabalhando duro para a nossa salvação. E eles estão fazendo todos os esforços para que possamos voltar ao caminho de arrependimento. Mas eles também vieram a esta terra para juízo. A Mãe Celestial está conosco para que ela possa perdoar todos os pecados que cometemos no passado. Realmente devemos agradecer-lhe por sua graça mais de 1000 vezes. E nós devemos entender corretamente como devemos viver nesta terra para levar uma vida fiel. Está escrito que cada pessoa é julgada conforme as suas obras e que o homem colhe o que semeia. Quem semeia iniquidade colherá um resultado iníquo. E quem semeia o que é bom, colherá um resultado bom. Quem obedece à palavra de Deus, colherá um resultado de obediência.
E quem desobedece terá que colher um resultado de desobediência. Há pessoas que estão esperando, com um coração realmente arrependido. E há pessoas que se vangloriam sobre si mesmas, ou mostram arrogância, ou se exaltam, ou fazem violência, mesmo enquanto esperam. Assim, muitos pecadores estão reunidos no tribunal, esperando. Agora, o eterno reino dos céus está se aproximando. Todos nós devemos saber que quanto mais se aproxima o reino celestial, mais próximo está o tempo de julgamento, em que ficaremos em pé diante do tribunal e seremos julgados. Vejamos mais um versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai, que está nos céus. Nosso Deus é o juiz. Eu sinto muito por usar termos legais, mas hoje eu estou apenas dizendo os termos bíblicos com mais termos diretos. Aqueles que fazem a vontade do Pai no céu podem voltar ao reino dos céus. Viemos a esta terra depois de cometer pecados, grandes e pequenos. Nós devemos nos arrepender e obter belos resultados, para que possamos receber verdadeiramente a remissão de pecados de Deus. Pessoal, nós viemos até Deus. Assim, devemos seguir graciosamente a nova aliança que Deus proclamou para a nossa salvação. Eu oro para que este ano seja um abençoado ano, onde damos glória a Deus por seus infinitos esforços, sacrifícios e trabalhos duros que fizeram para a nossa salvação. Esperando que vocês recebam graça pelo sermão, concluo por aqui. Muito obrigado.